Graça e paz, irmãos. Eu vou fazer a pregação no livro de Marcos e já quero pedir perdão, né? Porque não estou num ambiente formal e também por caso os irmãos ouçam algum barulho de carro passando, cachorro latindo. O ambiente aqui também não é adequado para poder fazer isso. Mas enfim, se vocês puderem me acompanhar, vou ler em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seus ensinos. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Bom, esse episódio ele passa logo depois do... Ele se inicia no final do dia da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E ele diz que no fim daquele dia, Jesus ele entra no templo e observa. Marcos ele faz questão de destacar isso, né? E ele fala que Jesus Cristo ele entrou no templo e observou tudo que estava acontecendo. E provavelmente, né, ele tenha visto o que as pessoas, né, vendendo e comprando e já tinha iniciado ali a indignação dele, né, pelo que estava acontecendo. Bom, e na manhã seguinte, Jesus ele indo para o templo, ele teve fome e foi até uma figueira e viu, na verdade, uma figueira com folhas que demonstrava que tinha frutos, que tipificava a presença de frutos maduros. Bom, mas Jesus, indo até a figueira, ele não encontrou nenhum fruto. E justamente o que levou Jesus a ir à figueira foi as folhas, né? Ele ter visto a folhagem dela. Já que a figueira, naquele período que Jesus se encontrava, elas estariam iniciando o processo de crescimento de folhas e de frutos e só teria concluído aí no mês seguinte, que é relativo ao mês de junho. E uma figueira tão bonita naquele período, Jesus teve que verificar. Bom, enfim, não achou fruto nenhum e Jesus amaldiçoou a figueira e foi para o templo. Quando chegou no templo, ele encontrou aquelas pessoas fazendo o que a gente viu no texto, comprando, vendendo, trocando moedas, e ele expulsou as pessoas dali. Essa teria sido a segunda purificação do templo. É diferente da que a gente encontra no livro de João, no capítulo 2. Bom, e muito provavelmente essas pessoas elas trabalhavam para o sumo sacerdote e sua família. Eles
vendiam os animais que teoricamente, né, estariam aptos para o sacrifício e trocavam as moedas dos estrangeiros que iriam para o pátio dos gentios, né? Já que o templo ele tinha moeda própria, os sacerdotes eles não aceitavam a moeda de Roma, então tinha ali os cambistas para poder fazer essa troca. Só que o problema é que o preço dessas coisas estavam muito inflacionados. E faz jus à frase do mestre, né? Que aquelas pessoas fizeram da casa de oração um covil de ladrões. Em outras traduções, um covil de lobos salteadores. Bom, a figueira ela é muito utilizada no Antigo Testamento, né, durante toda a Bíblia, para poder representar o povo de Israel. E Jesus ele faz uma aplicação no final sobre isso, mas já que a passagem do templo, né, ela está entre o primeiro e o segundo encontro da figueira de Jesus, acredito que dê margem para a gente poder tirar outros princípios dali. Bom, sendo Israel a plantação de Deus, né, aqui representado pela figueira, Deus ele esperava frutos do povo de Israel, principalmente do que eles faziam no templo, já que o templo era considerado a casa do Senhor, era onde os israelitas ele encontravam Deus, falavam com Deus, enfim. E muito diferente daquilo que Deus exigia deles, Israel, eles se mostraram infrutíferos. Eles não tiveram capacidade de apresentar frutos diante das condições que Deus tinha dado para eles. Bom, eles preferiram seguir liturgias religiosamente, fazer práticas que estavam gravadas na lei, mas é muito diferente do que essas práticas elas pretendiam, elas objetivavam, né? No coração deles tiveram um caminho contrário, eles decidiram ter um caminho contrário, já que o coração desses mestres, dessas pessoas que estavam ali, que Jesus expulsou, eles estavam direcionados para riquezas. No coração deles, eles não amavam a Deus. No coração deles, eles não tinham amor ao próximo. Nas suas práticas também. Mas o coração daquelas pessoas não estavam fazendo jus às práticas que eles faziam, já que elas tinham um objetivo e tinham que andar em paralelo, né, a sua honestidade, a sua credibilidade e integridade espiritual. E eles estavam totalmente contrários a isso e infrutíferos diante de Deus, já que suas práticas não tinham efeito nenhum. Bom, e eles se mostravam cheios de folhas, né? O templo estava abastecido, o templo estava com muita riqueza, né? Tinha pessoas que iam a todo momento fazer sacrifícios, conseguiam, entre aspas, enxertar gentios na cultura judaica. Os líderes religiosos eles tinham suas aparências diante dos homens e essa era a folha que eles mostravam, né? A folha que encantava todo mundo, mas que infelizmente a árvore ela era incapaz de produzir algum fruto que alimentasse espiritualmente uma pessoa, que realmente saciasse a fome de alguém que estivesse precisando. E muito pior que isso, né? As folhas eram incapazes de aproximar alguém de Deus. E todo aquele esforço para Deus era inútil, já que as práticas que eles faziam estavam sendo consideradas por Jesus como inúteis por conta da distância, né, entre o que eles faziam e o coração deles de Deus. Bom, acredito, né, nessa aplicação aqui para a vida da gente, em poder não se enganar e não achar que apenas por ir à igreja, apenas por cantar, apenas por subir no palco, falar bem versículos, isso seja acreditado diante de Deus.
mas que o nosso interior, né, o nosso coração, ele realmente esteja com ancorado, né, ancorado em Deus. Ele realmente esteja com tesouros que vêm do céu, não tesouros que apenas trazem destruição, tesouros que se perdem. E a gente vê muito por aí, né? Vem aqui e receba a sua oração por R$ 200. Vem aqui e tenha o feijãozinho que aumente sua fé. Ou então faça uma oração 3 vezes por dia em jejum por 30 minutos. Dê 3 pulinhos no final e Deus vai ouvir a sua oração e vai lhe dar a resposta. Deus, ele não é nosso garçom e muito menos a gente tem algum direito de exigir algum bem, alguma coisa dele. Deus, ele é bom e por isso que ele deixa a gente desfrutar dos prazeres da vida. E para além disso, ele concedeu, né, a oportunidade da gente viver eternamente com ele, da gente ser glorificado no fim de tudo. E assim como a figueira foi, né, na manhã seguinte a figueira estava seca, depois de Jesus ter lançado a maldição, essas pessoas, elas que, perdão, bom, e depois de Jesus ter lançado a maldição, isso simbolizando o juízo de Deus, era isso que eu queria dizer. E os líderes religiosos e aquelas práticas, elas foram condenadas através disso. E pessoas que assim também elas se comportam, elas secarão desde as raízes e não vai dar mais nenhum fruto e muito menos terá folhas para se vangloriar, porque Deus, ele, como diz na própria palavra de Deus, ninguém zomba, né? E Deus, ele conhece o interior e sabe o que se passa no coração de todo mundo. E Deus também, né? Ele aguarda para que as pessoas que estão lucrando indevidamente com a sua palavra, com o evangelho, né, em si, com a sua obra como um todo, lucrando de alguma forma, ele dará recompensa para essas pessoas. Bom, depois de Jesus ele ter saído do templo, visto a figueira seca, ele faz uma aplicação, uma dessas aplicações, né? Jesus, ele fala sobre a fé e que a fé dos seus discípulos, ela não deve ter obstáculos. Na época de Jesus tinha um ditado popular que era comum falarem que algumas dificuldades eram tidas como montanhas, né? E aí acredito que onde tenha sido aí que Jesus, ele incluiu o ditado aí para poder formular a sua aplicação, né? E a gente vê nos outros evangelhos a mesma expressão. Bom, e ele fazendo a aplicação da fé, a gente entende que ele diz que nenhum obstáculo ele vai se pôr diante de nossa fé, porque a gente crendo em Deus, nós vamos orar e essa montanha, esse obstáculo, né, essa dificuldade que é essa montanha, ela vai ser lançada no mar. Ela vai ser retirada da nossa frente, da frente da nossa fé. E isso não nos impedirá de ter um relacionamento que seja sincero com Deus, um relacionamento que seja verdadeiro. E através disso também a gente vai conseguir alinhar as nossas vontades, o nosso coração com a vontade de Deus. Vamos conseguir alinhar os nossos interesses com os interesses de Jesus Cristo. Bom, e na sequência Jesus fala, né? E tudo que pedires lhe será dado, quando pedires com fé. Bom, desculpa, irmão, chegou alguém aqui em casa. Bom, como eu estava falando, Jesus, ele logo em seguida ele fala que
tudo que a gente pedir com fé será dado. Mas a gente precisa entender que o cristão verdadeiro, né, tendo no seu coração, no seu íntimo a vontade de Deus, ele não vai pedir coisas que sabe que são contrárias ao que Deus quer, ao que Deus pensa, ao que Deus exige de nós. Como diz no Salmo 40, versículo 8. Tenho uma grande alegria em fazer a tua vontade, meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. E isso é o que nos dá essa certeza de que nós podemos pedir qualquer coisa que esteja de acordo à vontade de Deus e nos será dado. E em seguida também Jesus aplica, né, acredito que o texto como um todo, uma aplicação dos 2 grandes mandamentos, né, principalmente a aplicação que Jesus faz no final. Bom, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre as riquezas, sobre os status, né, sobre o que podemos ganhar nessa vida, porque a gente entende que vale muito mais o que nos espera, né, junto ao Deus Todo-Poderoso. E amar ao próximo, e é aí que Jesus entra no perdão, né? Amar ao próximo como nós mesmos e mostrar, né, demonstrar isso através do perdão, porque perdoar é também amar. E além disso, além da fé em Deus, isso também se mostra sendo um fruto de um coração obediente. Bom, essa foi a palavra que eu quis trazer através do texto. Agradeço a oportunidade. Novamente me perdoe pelos pequenos transtornos aí. E Deus abençoe todo mundo.